Sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de Direito Minerário. Eu sou o professor Alberto Veras e vamos dar continuidade ao tema da mineração na Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal. O conteúdo desta aula está em seu e-book número 4. Anteriormente, demos início a esse bloco de estudos falando sobre a posição da Constituição Federal dentro do ordenamento jurídico, sobre as questões ambientais e minerais abordadas pelo texto constitucional e a dualidade da propriedade dos bens minerais, bem como o domínio da União. Vamos começar agora a analisar a relação existente entre a ordem econômica e a mineração. Examine em seu material, lá está reproduzido na íntegra o artigo 176 da Constituição Federal. Esse artigo cuida tanto dos interesses econômicos públicos quanto da propriedade sobre os recursos naturais. O artigo 176 estabelece que as jazidas, recursos minerais e energia hidráulica pertencem à União. Então, professor, isso significa que somente a União pode explorar seus recursos? Não, pois determinada pessoa pode realizar uma atividade, mesmo sem deter sua propriedade. Essa conduta não ofende a Constituição Federal. A União poderá permitir explorações, representadas pela pesquisa e pela lavra, por meio de autorizações ou concessões, sem deixar de ser proprietária das áreas ou recursos. Ou seja, é evidente a distinção entre a propriedade do solo e dos recursos minerais, e a distinção de domínio se verifica entre os recursos minerais e o solo, e não entre solo e subsolo. Devemos ter em mente que o solo e os recursos não estão necessariamente interligados. Isto é, o solo pode pertencer a uma pessoa, enquanto os recursos naturais presentes nele são da União. No entanto, a Constituição garante que o proprietário do solo tem uma participação nos lucros provindos dos recursos naturais. Atentem para o fato de que a Constituição Federal determina que a pesquisa e a lavra somente serão efetuadas por brasileiros que têm nacionalidade brasileira ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Esta determinação reforça as questões do interesse nacional, da importância estratégica do setor minerário e da soberania. A norma constitucional ainda trata do direito de participação do proprietário no resultado econômico da lavra mineral realizada em subsolo de sua propriedade. A Constituição Federal traz ainda a determinação de que a lei estabelecerá condições específicas quando as atividades minerárias se desenvolverem em faixa de fronteira e em terras indígenas. Esclarecido isso, vamos falar da competência legislativa, que é a capacidade de determinado ente para elaborar uma estrutura normativa que regulamentará um assunto específico. Examine o artigo 22 da Constituição Federal. Esse dispositivo determina uma série de competências legislativas privativas da União, entre as quais se encontra a competência de legislar acerca de jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Em relação à atividade minerária, o artigo 23, inciso 11 da Constituição Federal estabeleceu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em todos os territórios. Dessa maneira, podemos afirmar que, embora a competência legislativa seja privativa da União, o dever de fiscalização acerca dos direitos minerários já outorgados se estendem a todos os entes federativos, que exercitam em tais situação o poder de polícia minerária. Sintetizando o que estudamos nessa aula, temos que as jazidas, recursos minerais e energia hidráulica são propriedades da União, que poderá permitir que esses bens sejam explorados por terceiros por meios de autorização ou concessões, sem deixar de ser proprietária das áreas ou recursos. Outro ponto de destaque é que a competência legislativa sobre o tema é privativa da União, mas o dever de fiscalização se estende a todos os entes federativos por meio do exercício do poder de polícia minerária. Em nossa próxima aula, estudaremos a relação entre a estatalidade e os recursos minerais. Até lá!